Capítulo 253 O trio mais poderoso. Quando o líder orc estava prestes a matar Fernando, duas figuras surgiram ao mesmo tempo, na esquerda e à direita da criatura. Sentindo a ameaça, o orc não desceu com seu machado, mas varreu horizontalmente. Svi. As figuras que estavam prestes a atacar recuaram apressadamente, eram Teodora e Ugner. Teodora tinha uma expressão sanguinária, enquanto Ugner tinha um rosto calmo. Ambos não conseguiram concluir seus ataques, mas tornaram a atacar assim que o orc terminou o balanço. O orc emitiu um bufo baixo, como se estivesse irritado. Fernando ficou surpreso que os dois tenham aparecido nesse momento, mas percebeu algo. Mesmo com ambos atacando, o orc líder se recusava a largar seu pé. Guardando suas espadas, levantou a mão direita, então apontou para o rosto da criatura. Ele iria atirar flechas de fogo. Quando o orc percebeu o que o verme que ele capturou pretendia fazer, o puxou com brutalidade, jogando-o em direção a um dos atacantes. Bam! Fernando foi jogado em direção a Teodora, que o agarrou como se sua vida dependesse disso. Te peguei, líder. E disse, com um sorriso. Sendo pego pelo toque suave dela, Fernando sentiu-se estranho. Era como se ele fosse a garota em perigo e Teodora o príncipe em resgate. Isso deixou levemente desconfortável, mas logo balançou a cabeça, sabendo que não era hora de pensar em bobagens. Você está bem, líder? Ugner perguntou, chegando ao seu lado. Fernando, que ouviu isso, olhou para seu braço esquerdo, torcido num ângulo estranho. Um pouco ferrado, mas ainda consigo lutar. Os três estavam lado a lado, enquanto o orc líder estava logo à frente, caminhando lentamente em sua volta, enquanto os analisava. Fernando sabia que ele sozinho não conseguiria nem arranhar essa coisa, mas e se Teodora e Ugner fossem adicionados à equação? Fernando e Teodora já estavam mais ou menos no nível de subtenentes, enquanto Ugner estava muito próximo do nível de um tenente. Depois de pensar um pouco, balançou a cabeça, essa coisa era poderosa demais, mesmo que os três lutassem juntos era uma batalha perdida. Apenas Ugner talvez conseguisse fazer algo, se ambos, ele próprio e Teodora estivessem no nível de tenente, eles teriam uma chance. Com uma expressão fria, se decidiu. Não dá para vencer, peguem o máximo do pessoal que puderem e fujam. E disse, com um tom calmo. Ouvindo isso, tanto Teodora quanto Ugner tinham expressões complicadas. Desculpe, líder, essa ordem eu não posso cumprir. Se quiser me punir depois, fique à vontade. Talvez eu goste. Teodora disse, rindo. Você ainda não cumpriu sua parte do acordo, está pensando em fugir de suas dívidas. Ugner falou, com um sorriso. Após ouvir o que ambos disseram, Fernando suspirou, ambos subordinados eram mais cabeça dura que ele próprio. Se nós três morrermos os outros não vão durar muito. E disse, tentando persuadi-los. Apesar disso, os dois ficaram em silêncio. Não é como se não tivéssemos chances. Ugner falou, fincando ambos machados no chão, levantou ambas as mãos, então amarrou seus longos cabelos loiros. Fernando olhou para ele, tentando entender o que ele queria dizer com isso. Líder, você está muito desatento. Por que você acha que essa coisa está hesitando em atacar? Ouvindo isso, Fernando franziu a testa. A seu ver, a criatura parecia apenas estar se divertindo com eles. Mas ouvindo as palavras de Ugner parecia haver algo mais. Então focou no orc líder que andava vagarosamente. De repente notou algo. Aquilo. Isso mesmo, está ferido. Foi só agora que Fernando notou que a criatura parecia mancar ao andar, não só isso, mas havia um grande buraco na parte do abdômen da roupa de couro e outro menor na região das costelas. Ao pensar no que teria causado esses ferimentos, logo chegou a uma conclusão. O Sr. Raul. De repente Fernando sentiu um certo aperto no peito, pensando se o homem ainda estava vivo ou morto depois de lutar com essa coisa. Mesmo que Raul fosse poderoso, no fim ele ainda era um tenente. Para ter ferido uma criatura com a força de um capitão, não teria saído inteiro. Muito bem, vamos lá. Depois de saber que tinham uma chance, Fernando desistiu dos planos de se dispersar. Movendo o pulso levemente, sua espada fórmica apareceu em sua mão direita. Os três correram ao mesmo tempo. Teodora avançou pela direita, Fernando pela esquerda e como Ugner era o mais forte, investiu de frente. O orc líder reagiu rapidamente, balançando seu machado primeiro em direção a Fernando, que já estava ferido.
Svi. Dessa vez Fernando não se atreveu a encarar a coisa de frente e optou por desviar, mas mesmo isso era desafiador. A velocidade do Orc Leader não era menor que a sua própria quando usava os passos tirânicos, ou melhor, parecia até mais rápida. Por menos de 1 centímetro conseguiu desviar do machado pesado, mas mesmo assim o vento forte roçou em sua pele, ferindo-a com a pressão do ar. Do lado oposto, Theodora atacou com sua espada Celeris apunhalando em direção às costelas da criatura. Enquanto isso, Ilgner levantou ambos os machados, então desceu com uma força avassaladora. Tchim! Bang! Puxando o machado depois do ataque, o orc usou a ponta do cabo para desviar a espada de Theodora para o lado, enquanto segurou a base com ambas as mãos, suportando o ataque de Ilgner com o fio da arma. Ao ver isso, tanto Fernando, quanto Theodora e Ilgner ficaram abismados. Quanta experiência de combate era necessária para fazer uma defesa como essa nesse tipo de situação? Apesar do choque, os três reagiram, tornando a atacar. O Orc Leader então empurrou para frente com o braço esquerdo, forçando Ilgner a se afastar com seus machados, enquanto chutou em direção a Theodora. Ban! Tchim! Svi! Bang! Logo uma troca de rápidos ataques começou a acontecer, eram tão rápidos e violentos que mal eram discerníveis com os olhos. O Orc estava se defendendo, enquanto os três se revezavam, buscando oportunidades, ao mesmo tempo que tentavam não ser atingidos. Inicialmente o Orc Leader era violento, tentando cortar, agarrar, chutar e até morder quando tinha a oportunidade, mas conforme fazia movimentos bruscos, o sangue começou a jorrar de seu abdômen. Ao ver isso, os três ficaram mais confiantes, intensificando os ataques. Percebendo que o Orc estava atento às armas, Fernando hora e outra chutaria ou socaria a criatura. Apesar de não machucar seu corpo forte, parecia irritá-lo, o que a seu ver era suficiente. Quanto mais irritado a coisa estivesse, mais passível de erros estaria. Ban! Bum! Svi! Tchim! Vendo a troca violenta e poderosa, os orcs se afastaram, não ousando chegar perto. Enquanto isso, os soldados ficaram abismados com a cena ao longe do oficial Fernando e os dois cabos estarem enfrentando um monstro tão poderoso e ainda estarem perdendo. O que mais os assustou foi a velocidade monstruosa que os três se movimentavam ao desviar e atacar o orc, era algo tão desumano que era quase como se todos estivessem pelo menos no nível de subtenentes. Ao perceberem isso, todos os soldados ficaram sem ar, incrédulos. Mesmo lutando com os orcs com suas vidas na linha, sempre que podiam lançavam olhares, tentando ver a luta que desenrolava-se. Logo 2 minutos de intensa troca de ataques aconteceu. Fernando estava completamente encharcado de suor. A todo momento ele lutava com sua velocidade máxima para acompanhar o inimigo, seja atacando, desviando ou tentando entrar em seu ponto cego. Muitas vezes usando seus passos tirânicos. Do outro lado Theodora não estava melhor, pelo contrário, sua respiração estava tão ofegante que parecia que perderia a consciência a qualquer momento. Diferente de Fernando e Ilgner, ela não era usuária do sistema de habilidades, então seu corpo já estava no limite. Apenas Ilgner parecia um pouco melhor, também era o único que se arriscava a trocar golpes com a criatura, mas mesmo ele sentia suas mãos entorpecidas pelos golpes. Se não fosse Theodora e Fernando atrapalhando os movimentos do Orc Leader, ou impedindo de completar qualquer balanço, certamente não conseguiria tomar qualquer golpe de frente. Tom, Carol, Gabriel, Noah, Archie, Ronald e os outros estavam lutando desesperadamente contra os orcs. Ao verem que mesmo os membros mais fortes do pelotão mal conseguiam lidar com o orc maior, encheram-se de preocupações. Por muitas vezes Tom queria furar o bloqueio e ir ajudá-los, mas logo desistiu. Mesmo que ele conseguisse passar pela horda, se ele fosse, os demais ficariam extremamente pressionados. Sem os seus 3 combatentes mais fortes, era difícil combater os orcs como antes. Fernando, que estava dando o seu melhor para manter a velocidade de assédio e ataques, percebeu que Theodora estava em seu limite. Se não fizessem algo logo, eles seriam os derrotados por essa coisa. Theodora, use, gritou, enquanto se movimentava. Foram apenas 2 palavras, algo que mesmo Ilgner não entendeu, era algo que apenas Theodora e Fernando sabiam a respeito. Ele sabia que estava pedindo demais, mas vendo a situação que se desenrolava, ou era isso ou todos morreriam. Apesar das dúvidas de Fernando, Theodora não hesitou no mínimo ao ouvir a ordem. De repente, seus 2 olhos negros como a noite, que estavam focados no líder orc, brilharam com um forte brilho prateado.